Anunciamos a mensagem de Deus para o tempo do fim. Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Olha, antes de prosseguir, eu quero convidar a você a deixar o seu like e a compartilhar este vídeo, clicando aí no sininho, porque assim quando nós postarmos um novo vídeo no canal, você vai ser o primeiro a ser notificado disso. Com certeza, todos sabem do que está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza, por causa do ataque terrorista que o Hamas efetuou contra Israel. E eu hoje não quero falar apenas sobre os atos desse massacre que o Hamas efetuou contra o Estado judeu, assassinando de maneira horrível e indescritível centenas e centenas de cidadãos judeus. Hoje eu quero fazer uma análise que vai além dessa verdadeira barbárie que o Hamas praticou. Hoje eu quero abordar as verdadeiras razões dessa bestialidade e aí vamos chegar às verdadeiras causas que, na verdade, pessoal, têm um cunho, sim, espiritual. Assim, nós vamos descobrir o real intuito da maldade humana incrustada no coração do Hamas. Porque essa foi a mais grave agressão ocorrida em Israel desde a guerra do Yom Kippur em 1973, né? Então, agora o mundo inteiro está diante de uma guerra, mas não se enganem, pessoal, é uma guerra sim espiritual. Com esse objetivo, nós vamos entender o que está por trás do que o Hamas praticou e nós vamos fazer uma viagem no tempo e voltar a cerca de 3.500 anos atrás. Não vamos voltar aos tempos em que os filhos de Jacó se estabeleceram no Egito, lá na terra de Gósen, e lá permaneceram por mais de 200 anos. A Bíblia nos mostra de maneira clara o momento em que teve início os primeiros desencontros, os primeiros desentendimentos, os primeiros conflitos entre Israel e os filisteus. Vamos ver junto o que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 26, versos 13 a 16. Diz assim, olha lá: o homem, falando de Isaac, enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele, Isaac, tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus, que são assim, vamos dizer, de certa forma, a origem dos palestinos, não exatamente a origem, mas dá para fazer uma ligação. Eles, os filisteus, os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque, na ocasião rei dos palestinos, pediu a Isaac: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Este episódio marca o início do antissemitismo, em minha modesta opinião. A inveja é a base do antissemitismo. A raiz primária do ódio a Israel é a inveja. Inveja do quê? Dos feitos, das realizações que Isaac tinha feito lá ao abrir poços, das conquistas do povo no decorrer dos séculos, dos milênios, mais de 200 prêmios Nobel? Não.
Trata-se de uma inveja, na verdade, sem motivo, pessoal. Alguns afirmam que a origem do antissemitismo se deu com Faraó, o rei do Egito, quando, depois das 10 pragas que lhe sobrevieram, perseguiu os filhos de Israel depois de mais de 200 anos de escravidão. Mas por puro medo do que poderia significar a multiplicação dos filhos de Israel, por ocasião do nascimento de Moisés, Faraó ordenou a morte de todos os meninos que nascessem aos hebreus. Vamos ver? Êxodo capítulo 1, verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas as filhas deixareis viver. Pessoal, foi pela providência divina que Míriam, a irmã de Moisés, o colocou em um cesto no rio Nilo. E ele foi preservado por Deus para se tornar mais tarde o libertador de Israel. Depois que Israel saiu do Egito, encontrou oposição, pessoal, o tempo todo. E os primeiros a lhe fazerem oposição foi Amaleque e os amalequitas. Vejam qual foi a orientação de Deus. A gente encontra isso no livro de Êxodo, mas também encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, nos versos 17 a 19. Vejam só o que Deus pediu para Moisés. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te deu, que te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. E ainda concluiu para Moisés: não te esqueças, não te esqueças. Pessoal, o espírito ou a ideologia de Amaleque atravessou milênios e perdura até os dias de hoje, neste século 21, pois Israel está cercado de nações que no fundo, querem a eliminação, a aniquilação de Israel, como está descrito bem claro nos estatutos do Hamas. O Hamas tem a ideologia e o espírito de Amaleque. Bem, pessoal, Israel atravessou as cruzadas, atravessou a Inquisição, passou pelo Holocausto, quando os nazistas eliminaram mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo está espalhado por todo o mundo. Vejam como as manifestações a favor do Hamas têm se intensificado por todos os países, praticamente todos os países. Não há outra explicação para todo esse ódio a Israel, a não ser um antissemitismo exacerbado. E qual a origem desse antissemitismo? Qual é a explicação para tanto ódio para com a nação judaica? Você aí consegue me dar uma outra explicação razoável para isso? O aspecto espiritual da constante luta para continuar existindo, da constante luta de Israel para continuar existindo, é que Satanás sempre desejou a eliminação de Israel. Querem ver? Mateus capítulo 2, verso 13. Diz assim: tendo eles, José e Maria, partido,
eis que apareceu um anjo do Senhor a Josué em sonho e lhe disse: dispõe-te, toma o menino, Jesus, que havia nascido, e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te aviso, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Agora eu vou mostrar um outro texto bíblico que, na verdade, os cristãos erroneamente aplicam a si próprios, esquecendo a importância original da sua literalidade. Vamos ver Apocalipse 12, 17. Diz assim, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. O que vocês acham se eu lesse assim? Irou-se Satanás contra Israel e foi pelejar contra os restantes da sua descendência de Israel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, não exatamente de profecia, como alguns cristãos afirmam. Você tem ainda alguma dúvida de que o conflito entre Israel e os palestinos em geral tem um caráter espiritual? Pessoal, para não restar nenhuma dúvida mais, quero ler para vocês Gênesis 25, dos versos 20 a 23. Leia comigo. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Aqui está a raiz dos desentendimentos, das lutas, das guerras que sempre haveriam entre Israel e as nações ao seu redor. E conclui dizendo: um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Os 2 filhos de Isaque e Rebeca, portanto, foram Esaú e Jacó, sendo que Esaú deu origem aos edomitas, e Jacó, que passou a chamar-se Israel, marca o início do seu próprio povo, da nação de Israel. Para entendermos, pessoal, todo o conflito no Oriente Médio, não nos esqueçamos também que Abraão teve 2 filhos, Ismael primeiro, depois Isaque, o filho da promessa. Ismael deu origem aos árabes, praticamente todas as nações do Oriente Médio, enquanto Isaque marca também, junto com Jacó, o início de Israel. Então, não temos dúvida de que o conflito é, sim, um conflito espiritual. Satanás tenta a todo custo, de todas as maneiras, durante todo esse tempo, eliminar definitivamente a Israel. Mas, gente, isso é impossível, simplesmente porque quem decide se Israel deve permanecer existindo ou não é Deus. E vejam o que Deus disse através do profeta Jeremias, no capítulo 31, nos versos 35 a 37. Este verso é fantástico e deixa a nós, assim, em paz e tranquilo, entendendo o que Deus disse a respeito de Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas.
O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E lá em Zacarias, no capítulo 2, verso 8, tem um verso simplesmente extraordinário que também os cristãos aplicam e podem aplicar a si próprios, mas inicialmente Zacarias aplicou ao seu próprio povo, a Israel. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Meus irmãos, a guerra é bélica, é física, é material, mas o seu caráter é espiritual. E é por ter um cunho assim espiritual que o Senhor, o único Deus, está realmente envolvido nessa batalha entre Israel e todas as nações à sua volta. Vamos ler? Vejam só o que Deus disse também ao profeta Isaías, outro verso que os cristãos aplicam sempre só a si mesmos, mas Isaías referia ao seu povo. Diz assim, Isaías 49, 14 e 15, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. É claro, pessoal, qualquer pessoa pode aplicar e deve aplicar este verso a si próprio, mas estas palavras foram primariamente dirigidas a Israel. Vejam estas palavras de Sandra Teplinsky, um texto que eu já li no vídeo anterior, na página 131 do livro A Unção de Israel. A salvação dos judeus, em larga escala, aterroriza o inimigo, porque ela, a salvação dos judeus, anuncia a volta de Jesus. Satanás não tem, pessoal, nenhum interesse no retorno de Jesus, porque ele sabe que isso marcará e significará o seu próprio fim. E agora vamos responder a pergunta que é o início desse nosso vídeo. Guerra em Israel. As profecias estão se cumprindo nesta guerra de Israel com Hamas? Em função do que aconteceu em Israel por causa do Hamas, tem havido uma certa precipitação por parte de grande número dos cristãos que dizem: Jesus está voltando, uma profecia está se cumprindo. Mas vejam o que Jesus disse em Mateus 24, 6 a 8. Diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Não deveríamos estar nos assustando com o que está ocorrendo lá no Oriente Médio. E Jesus disse: porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto, olha só, é o princípio das dores. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, não temos muito tempo para falar sobre isso agora, mas ainda há algumas profecias e uma em particular para acontecer. E ela está expressa no livro de Mateus, no capítulo 23,
começa no verso 37, mas é o verso 38 e 39 que indica qual é a profecia. No verso 37, Jesus chora por Jerusalém, começando dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e vai por aí. E quando chega lá no verso 38, ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Profecia esta que já se cumpriu. E o verso 39, esta é a profecia: declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer. Ou seja, Jesus está dizendo: até que vocês venham a me reconhecer como o Messias prometido desde Moisés. Bendito o que vem em nome do Senhor. Isso já está acontecendo. Israel já proclama isso. Bendito o que vem em nome do Senhor. É verdade que muitos judeus têm aceito a Jesus como Messias. Como eu já afirmei em outro vídeo, há mais de 1 milhão de judeus que creem que Jesus é o Messias prometido. Mas esse 1 milhão é ainda muito pouco. Essa profecia vai se cumprir assim de forma muito ampla. E quando esta profecia se cumprir, tudo estará pronto para o retorno de Jesus. Pessoal, eu quero encerrar pedindo a vocês: não se esqueçam de deixar o seu comentário. Com certeza há muitos comentários, há muitas perguntas a serem feitas. Deixe também o seu like, mas o principal, faça a sua inscrição. Cliquem no sininho para que quando houver novos vídeos em nosso canal, você seja informado desse novo vídeo. Se porventura você gostou, mais uma vez, deixe aí o seu like, tá bem? Um forte abraço para você e nos vemos em nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.